dia. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a história de um servo de Deus chamado Abraão. Abraão, que é descendente de Sem, um dos filhos de Noé, que é descendente, Sem é filho de Noé, e Abraão é filho de Terã, que é descendente de Sem. A história de Abraão, ela demonstra também a relação íntima do homem com Deus, assim como Noé, como já conversamos, que Noé andava com Deus, Noé era um homem íntegro, Abraão semelhantemente. Porém, Abraão vivia num lar em que o pai dele, Terã, era idólatra, prestava culto a outros deuses, como está lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 2. A história de Abraão ela começa em Gênesis 12. Gênesis 11 traça uma linhagem do pai de Abraão e revela lá nos 11:32 que ele faleceu em Harã. Então, o pai de Abraão, juntamente com Abraão, com Sarai, que era a nora dele, com Ló, eles saíram de Ur dos Caldeus e peregrinaram até Harã, por uma área que é conhecida como crescente fértil. Então, Abraão ele teve uma vida de nômade. E em uma determinada altura da vida dele, quando ele estava com em torno de 75 anos, narra as escrituras, Deus deu uma ordem, apareceu a ele, né? Deus disse a ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu com 75 anos de Harã, mas ele não sabia exatamente aonde que era essa terra prometida, em busca da terra prometida. Com gados, com servos, Abraão tinha um patrimônio, juntamente com o sobrinho dele, com Ló. E ali em Gênesis 12, 13 e seguintes, demonstra essa peregrinação desse servo de Deus, Abraão, obedecendo a ordem do Senhor. Então consta também que Abraão esteve no Egito, devido a uma grande fome que havia naquele tempo. Abraão necessitou a recorrer ao Egito e lá passou-se um episódio que na história de Abraão ele ficou de certa forma um certo incômodo para Abraão e para os egípcios. Porque as escrituras narram lá em Gênesis 12, capítulo 12, verso 10 até o 20, que a Sarai era uma mulher muito formosa, muito bela. E que em razão disso, Abraão tinha o medo de que ele fosse considerado marido dela, como de fato era, pelos egípcios, fosse descoberto que os dois eram casados, e ele fosse morto pelos egípcios, para que ela pudesse ser esposa de Faraó. Então, antes de entrar no Egito, consta o relato de que Abraão pediu para sua esposa Sarai, que ela dissesse que era sua irmã, ou seja, não era uma verdade. Ali consta um pecado de Abraão, consta uma infração contra Deus, não disse a verdade. E isso quase ocorreu algo pior, mais grave, que seria o fato de que o faraó ia receber Sara por esposa. As escrituras dizem, inclusive, que Faraó chegou a receber a Sara na condição de esposa. E isso foi muito sério, porque Deus interviu nessa situação e Deus castigou o Egito. Consta aqui que por causa dela o faraó tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, porque ele achava justamente que Abraão era irmão de Sarai. E ele ia tomar, a pretensão dele era tomar por esposa, Sarai por esposa, o faraó no caso, né?
Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, o Faraó, ele descobriu a verdade, então, através de um meio doloroso que foi o castigo de Deus. Então, Abraão ali, embora fosse conhecido como pai da fé, fosse um homem íntegro, um homem servo de Deus, um homem que cultuava, oferecia sacrifício ao Senhor, construía altar para o Senhor aonde passava, ele cometeu um pecado, cometeu algo que veio a macular, digamos assim, a sua reputação perante Deus, e pior, e causou um dano ao Egito, porque o Egito foi castigado em razão de ter transgredido essa norma do Senhor, né, de que o faraó tomou a Sarai por esposa, quando ela era de fato casada com Abraão, porque Abraão não revelou esse fato. Com medo de ser punido, com medo de ser perseguido no Egito, ele não revelou. Então aqui consta que mesmo o servo de Deus, mesmo aquele que está dedicando a sua vida ao Senhor, tem que vigiar, porque pode ocorrer situações que, em não consultar o Senhor, como fez Abrão, Abrão deveria ter consultado a Deus nessa situação. Estando no limiar, na entrada do Egito, e verificando aquela situação, ele deveria ter se voltado ao Senhor para pedir orientação, mas não, ele agiu de acordo com o seu próprio entendimento naquela situação ali. E ele gerou uma situação mais desconfortável ainda, grave, a ponto de o Senhor ter que intervir com castigo, com punições, com pragas na população egípcia. E o faraó percebeu isso, percebeu e depois questionou. Né? O faraó disse, chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste, por que não me disseste que ela era a tua mulher? E me disse ser irmã, por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Então ele viu a intervenção do Senhor, o Senhor castigou ele, o faraó, no caso, viu a intervenção, o Egito foi castigado por Deus, pelo Senhor, por Yahvé, e após isso ele chamou Abrão e deixou Abrão levar todos os presentes, ali que está narrado no versículo 16, ovelhas, bois, jumentos, escravos, e Abraão foi liberado com Sara novamente para continuar a peregrinação. Dali ele foi para o Neguebe, e ali conta a história também que houve uma dissensão entre os pastores do sobrinho dele, de Ló, e os pastores dele, por causa de território, porque os dois tinham um patrimônio, tinham grandes rebanhos, e eles tinham pastores de gado, e precisavam de uma área ampla para acomodar, para subsistir. E ali o espaço não estava se comportando mais ambos. E começou a haver dissensão por falta de espaço entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, diante disso, eles tiveram que entrar num acordo. Abraão disse a Ló, seu sobrinho, que não queria contenda entre eles, entre os dois pastores dos dois grupos, e propôs que Ló escolhesse o rumo que gostaria de tomar para seguir a sua peregrinação. Cada um, então, Abraão propôs que eles se separassem, cada um fosse para um rumo diferente. Então ali também houve uma pequena dissidência, pequeno percurso. E a gente vê que mesmo sendo um servo de Deus, mesmo alguém tendo uma vida consagrada ao Senhor, e ele tinha, porque ele não era idólatra, como o pai, Terã, e Deus potencialmente interviu isso na vida dele, porque ele mandou ele sair do meio da parentela, porque ele estava num meio idólatra, um meio que cultuava vários deuses. A família de Terã era assim. Então a primeira coisa, Deus afastou Abraão. Deus comissionou ele para encontrar a terra prometida, mas Deus afastou ele. Mandou sair de Harã.
Então Abraão ficou em Canaã e Ló foi em direção a Sodoma.